Hoje, nosso devocional será uma reflexão de João 20. O texto fala sobre ressurreição, sobre esperança, sobre ter fé, sobre acreditar, sobre confiar. Nós acompanhamos nesses 19 capítulos que nós meditamos um pouquinho só, uma breve reflexão, porque são capítulos longos e a palavra de Deus em uma frase, uma palavra, dá para a gente destrinchar ali uma imensa reflexão, porque a palavra de Deus ela se renova o tempo todo. A gente medita um versículo várias vezes, 100 vezes se for o caso, 100 vezes Deus se manifestará de forma diferente em nós, da forma que Ele quer, de acordo com a sua vontade. Em João 20 vai falar sobre a ressurreição, sobre quem acreditou sem ter visto, sobre a experiência que Maria Madalena fez ao ir procurar Jesus no sepulcro, porque Maria Madalena ela fora liberta, a Bíblia fala que ela fora liberta de demônios e ela se tornou uma seguidora fidedigna de Jesus. E sem mesmo entender, ela já acreditava que ele era o Cristo, o Filho de Deus, até que ela fala assim, Rabone, que em aramaico significa mestre. Então ela já reconhecia mesmo sem entender. E nós? Maria Madalena conviveu com Jesus, mas ela muito acreditou, ela muito confiou. E nós muitas vezes conhecemos mais a palavra, congregamos em comunidades, somos partes integrantes de movimentos e pastorais, mas temos uma fé muito rasa, temos uma confiança muito rasa no Senhor. E Ele quer que nós confiemos nele plenamente, 100%, totalmente. Deus quer ter influência sobre nós 100%. Ele não nos quer aos poucos. Ele não nos quer por porcentagem, Ele nos quer por inteiro. E nós ficamos vivendo de migalhas com Deus. A gente não confia totalmente. Vamos assim, hoje eu confio tanto, amanhã eu confio tanto. E vamos assim, fatiando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. O texto fala aqui que depois que Jesus, Pedro e o discípulo que ele amava foram ao sepulcro, não encontraram Jesus, mas aquele discípulo que ele mais amava acreditou. Acreditou em quê? Na ressurreição. Maria Madalena, enquanto ela não viu ali, ela não sossegou, porque ela sabia que Jesus não era qualquer pessoa, Jesus era o mestre. Enquanto ela foi tão insistente, tão persistente, enquanto Jesus não apareceu para ela, ela não sossegou. E depois ele falou para ela seguir e avisar aos irmãos que ele havia ressuscitado, mas que ela não retesse porque ele ainda não havia ido para o Pai. Então será porque que Maria Madalena quis ver, ela viu, ela teve a graça de ver Jesus, porque ela foi persistente, mesmo ela, com certeza ela assistiu à distância, aquele momento, o estardalhaço ali da crucifixão, da humilhação, deve ter sofrido demais, mas ela, às escondidas, ela ficava observando de longe, e ela foi ainda ao sepulcro, a palavra fala que ela foi ao sepulcro ainda no escuro, escondida, mas foi primeiro quem chegou lá.
E quando chegou, já não viu. Depois ela vê os anjos e pergunta. Ela vê os anjos ali, e aí ela fala com os anjos ali. E aí Jesus percebeu logo, se ele não aparecesse, ela não ia sair dali. E aí quando ele apareceu, ela achava que ele era o jardineiro, porque Jesus foi sepultado em um jardim. Um jardim, um local ainda não tinha, onde ninguém tinha sido colocado ali. Jesus foi o primeiro. E aí ele começou a conversar e ela ainda não tinha entendido, porque ela viu Jesus sendo destroçado na cruz. E aí de repente Jesus aparece ali para ela, e ela ainda vivendo o luto, a dor, não é? E ela pega, não reconhece ele no primeiro momento, mas quando ele falou Maria, aí ela se recobrou. Ela percebeu que era ele. E aí ele disse: não me retenha, eu ainda não fui para o Pai, mas vai e anuncia aos meus irmãos que eu ressuscitei. Que eu ressuscitei. Então, com certeza ali naquele momento caiu toda a tristeza, todo o medo de Maria Madalena, e ela foi, né? Ali devia ter ido, com certeza ela saiu incandescente, vibrando de felicidade, alegria por ter visto o Senhor. Por ter tido a graça de que ele falou com ela: vai e anuncia aos meus irmãos que eu ressuscitei, que eu ressuscitei. E depois daquele momento ali com Jesus e Maria Madalena, em nenhuma outra oportunidade bem próxima, Jesus aparece aos discípulos onde eles estavam no templo com as portas fechadas, com medo dos judeus. Porque até o Espírito Santo descer sobre eles, que era a promessa, o Paráclito, o Consolador, que a palavra chama de Paráclito, de Consolador, de promessa, que seria o Espírito Santo, eles estavam com medo. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, o medo foi embora. E ali a gente vai ver mais sobre isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Finalizando, já a gente passa para o Ato dos Apóstolos, e a gente vai ver o início da caminhada ali dos apóstolos, sem Jesus com eles, de forma humana, mas em glória, com o Espírito Santo, com a promessa, com o Paráclito, com toda a força, com toda a parresia, sem tremor, sem medo dos judeus. Lógico que a vida deles não foi fácil, mas eles foram, muitos deram a vida, muitos foram ao campo de Marte, mas foram a partir da experiência desse Cristo ressuscitado. E essa experiência que nós devemos fazer na nossa vida. Quanto o que tem nos assolado, medo da doença, medo de enfermidades, medo da violência. Nós temos vivido assolamento na nossa sociedade, não temos tido saúde, não temos tido dignidade de vida, não temos tido paz, tranquilidade. São muitas informações e a gente não se fixa na fonte. E a fonte é Deus, a fonte é a sua palavra, a palavra física de Deus. Ela é alimento sólido para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, para a gente não temer esse mundo tenebroso. Mas por que nós tememos? Porque nós vivemos amedrontados? Porque não temos conhecimento? Porque não nos temos alimentado do alimento sólido que é esse Deus vivo ressuscitado. Esse Deus ressuscitado, essa sua força, esse Paráclito, essa promessa está no nosso meio. Mas a gente vive distante porque nós não criamos essa intimidade. E eu convido você a fazer essa experiência, viver essa experiência com Deus na sua vida, com o seu Senhor, com o seu Salvador, obedecendo os seus preceitos, obedecendo os seus mandamentos, a sua palavra, buscando esse Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Além das dificuldades, além das provações, além das responsabilidades, dos seus sonhos, do seu trabalho, de tudo.
mas coloque Deus no seu coração em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz: coração não é o nosso músculo cardíaco. Quando a palavra de Deus fala de coração, é a sua alma, é o seu espírito. Agora, por que fala de coração? Porque coração é um órgão especial. E o coração remete ao amor. E por isso, e nós que somos filhos, imagem e semelhança de Deus, se Deus é amor, nós devemos ser amor também. E isso remete ao coração, que o nosso coração deve ser a morada de Deus. Mas não só Ele, mas todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito tem que estar alimentado desse Deus que é alimento, esse Deus que renova, que restaura, que liberta, que cura, que faz tudo e pode tudo. Então vamos para a leitura. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam e o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Então Jesus foi muito detalhista. Ele pegou o manto, pegou o lençol, pegou as faixas, tanto no lençol que fala aqui, dobrou e colocou cada um em um lugar diferente. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu, ou seja, o discípulo que Jesus mais amava, em outra tradução vai falar João, ele chegou primeiro que Pedro, mas não entrou. Pedro veio depois, entrou, viu tudo isso que foi relatado aqui, mas não fala que Pedro creu. Agora, quando o discípulo chegou e viu tudo, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, mas ele acreditou, ou seja, acreditou sem ver, sem entender, só creu. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, ou seja, ela viu aquilo, ficou com certeza atordoada, sem entender. E aí, o que ela fez? Só chorava, chorava e chorava. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela responde: levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ou seja, ela viu tudo aquilo ali, não duvidou, mas continuava chorando porque ela precisava encontrar Jesus. Ela queria Jesus ali. Porque ela teve uma experiência com Jesus, ainda de forma humana. E depois de tudo aquele evento horroroso que aconteceu com Jesus, ela ficou sem entender. Mas ela queria saber onde estava pelo menos o corpo de Jesus. E aí Jesus viu,
Não ia ter como ele se livrar sem aparecer para ela. Então Jesus se viu na obrigação de aparecer para ela. Eu creio que o amor de Maria Madalena era imenso por Jesus, que mesmo depois de tudo que ela presenciou, ela não desistiu de encontrá-lo. Então ela viu que Jesus apareceu em glória para ela, não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Ele perguntou: o que você quer? E muitas vezes nós estamos que nem Maria Madalena. Nós acreditamos em Jesus, passamos por provações, choramos, nos lamentamos, mas não perguntamos, não dizemos para Deus qual é a nossa dor. E não é automático. Jesus sabia por que Maria Madalena chorava, era por ele. Mas ele fez aqui, olha, o que ele perguntou? Quem você está procurando? Como eu falei durante esses 19 capítulos, toda a vida plena que Deus tem para nós, ela existe, mas ela não é automática. Precisa-se de movimentos. Nós precisamos nos movimentar para acessarmos essa vida. E Jesus dá esse exemplo. Quem você? Primeiro ele perguntou: por que você choras? Ou seja, qual é a sua dor? Né? A gente pode se perguntar: qual é a minha dor hoje? Qual é a minha preocupação? O que está tirando a minha paz? O que está me causando angústia? Nós precisamos confessar essa angústia para Deus. Nós precisamos, porque Maria Madalena estava vivendo isso. E ele perguntou: por quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocaram, que eu o levarei, ou seja, levarei para casa. Então, quem que Maria Madalena procurava? Jesus. E nós procuramos tantas coisas, nós vivemos provações, dificuldades, angústia, e a solução está em Jesus, e nós vamos buscar em outro lugar, com outras pessoas. E por isso que a gente só se frustra, nunca vamos encontrar, porque a fonte é Jesus. A fonte é Jesus. E Ele está o tempo todo conosco. E a gente não reconhece que é Ele. Não reconhece. Não o reconhecemos na sua palavra. Não reconhecemos quando o irmão chega para conversarmos conosco. Não o reconhecemos em uma palestra, em uma pregação, um momento de oração, um momento de adoração. Não reconhecemos. Porque nosso coração está indiferente. Está ligado em outras fontes. E aí Jesus fala conosco e a gente não ouve. Quanto será que Deus tem perguntado para nós? O que nós estamos precisando? Qual é a nossa dor? E Jesus pergunta o tempo todo para nós e nós não ouvimos a voz de Deus, porque o barulho do mundo, as coisas do mundo, os acessórios do mundo nos impede de ouvi-lo. E aí ela disse, né, pensando que fosse o jardineiro: se você o levou, me diga que eu irei buscar e levarei comigo. E você tem esse desejo de levar Jesus com você para sua casa, para o seu coração, lembrando que o coração não é o músculo cardíaco, é a sua alma, é o seu espírito. Essa sua alma, a nossa alma e o nosso espírito precisa ser preenchido por Jesus. Por Jesus, por isso a sede de Maria Madalena, por isso ela queria buscar e buscava com a vida. Ela correu risco, porque a palavra diz aqui que ela foi antes que amanhecesse. Ela saiu no escuro de casa, escondido dos judeus, porque ela não podia transitar, por ser um dia de sábado, uma série de fatores, mas ela foi. Isso não foi empecilho dela ir buscar Jesus. E quantos empecilhos nós temos encontrado, temos inventado desculpa. Esses empecilhos têm sido desculpa e nos têm afastado de Deus. Maria Madalena correu risco. Qual risco nós temos corrido para ir em busca deste Jesus? Qual? Temos buscado Jesus? Temos passado algum risco? Temos corrido algum risco? Jesus está aí para nos dar por amor e nós não temos o buscado.